Eu vou começando provocando. Doutor Miguel, eu vi que na sua palestra, os pacientes que tinham diabetes mellitus e tinham doença do estudo Fígaro e do estudo Fidelio, eles não foram contemplados muito com o uso de inibidor de SGLT2. 6 ou 7% dos pacientes estavam usando essa medicação. Na prática, o que o senhor sugeriria começar inicialmente? Iniciaria inicialmente o inibidor da SGLT2 ou iniciaria o finerenone? Alberto, obrigado pela pergunta. Essa é uma coisa que sempre surge e primeiro que a gente tem que saber que todo paciente que tem doença renal crônica e é diabético tem que estar usando um inibidor do sistema renina-angiotensina. Acho que esse é o primeiro passo. E o inibidor do SGLT2 tem um estudo que teve muito impacto, foi o primeiro estudo com ele, o DAPA-CKD. Depois vieram outros estudos com o inibidor do SGLT2 mostrando esse efeito claro em termos de redução da progressão renal. Então a gente já tem essa recomendação muito sólida que esses pacientes têm que estar usando o inibidor de SGLT2. Eles entram até para o paciente que não é diabético, né? Então tomar essa decisão talvez não seja exatamente o ponto que eu colocaria ali no momento de você, quando você está com o paciente. Se ele não está com o inibidor de SGLT2, eu acredito que esse seria o passo inicial mais óbvio, já que o paciente é diabético e ele está no topo das primeiras intervenções. A diretriz europeia está sugerindo antes mesmo da própria metformina. Então, acho que realmente esse paciente seria. Em termos de associação dos dois, parece até que o inibidor, a finerenona, ela tem até um perfil ainda maior de segurança em termos de potássio, quando você associa os dois. São estudos pequenos que mostraram potencialmente isso. E na própria análise do Fidelity, tem, apesar do N ser pequeno, tem uma subanálise mostrando que a redução da albuminúria no paciente com finerenona, a redução da albuminúria em versus placebo, ela foi semelhante naqueles pacientes que estavam em uso de SGLT2 versus que não estavam. E tem um trial que está avaliando especificamente isso, né? Você associar inibidor de SGLT2 e finerenona para a redução da albuminúria, que é o estudo Confidence, se eu não me engano, exatamente para poder endereçar isso. Então, infelizmente, a proporção era pequena, né, no estudo Fidelity, porque ainda não tinha evidência que colocasse o inibidor de SGLT2 na prática, mas respondendo a tua pergunta, na prática eu acho que não faz sentido você não dar o inibidor de SGLT2 hoje para o paciente diabético como uma das primeiras intervenções farmacológicas, até mesmo independente de ter doença renal, se ele já tem risco cardiovascular alto. E aproveitando o ensejo, doutor Miguel, assim, com relação à microalbuminúria, que é muito pouco solicitada realmente, embora seja um conceito bem estabelecido nos cardiologistas, que a microalbuminúria é um marcador de lesão endotelial. Então, esse é um conceito que todos nós já temos, né? Embora não necessariamente nós empreguemos na prática. Ela é muito importante na decisão do tratamento, junto com a estimativa da filtração glomerular. Mas você segue a albuminúria, inclusive a recomendação é não chamar de microalbuminúria, a albuminúria, você segue a albuminúria como um resultado do seu tratamento, como um sinal de melhora do paciente, ou não? Você faz o acompanhamento na sequência? Na hora que você vai tratar o paciente que já tem albuminúria, eu acho que não só, se você não fizer, o nefrologista vai fazer, ele vai seguir a albuminúria, e eu absolutamente acho que é um marcador de resposta terapêutica, né? Embora isso não foi avaliado nem no DAPA-CKD, se a melhora da albuminúria está associada à redução de eventos. Eu não lembro de estudos que tenham avaliado isso especificamente, mas eu acho que, como você vê o efeito na albuminúria, você já conhece a associação que ela existe com o evento cardiovascular, eu acho que ela sim vale a pena você avaliar a resposta terapêutica do paciente. E, obviamente, você começa com o inibidor da ECA ou bloqueador receptor de angiotensina, depois você vai associar o inibidor de SGLT2, provavelmente já inicialmente, se ele já não tinha, ele persiste com
albuminúria, você precisa lançar a mão, você sabe que aquele paciente continua com alto risco, você precisa lançar a mão de outras possibilidades. E aí a gente deve ter a finerenona em breve no mercado, aí, eu acho que até maio, junho, talvez já esteja disponível como opção para esses pacientes. Muito obrigado, doutora. Doutora Mariana, aqui também aproveitando o ensejo, tá? Nós temos aqui uma pergunta. Qual o paciente típico que deve receber o vericiguate? E qual o benefício esperado nesse tipo de paciente? Essa foi uma pergunta da nossa plateia. É uma ótima pergunta. A gente apresentou aqui um novo mecanismo de ação, né, uma nova droga, mas que ainda tem um longo caminho pela frente, né, não só de estudos clínicos, como experiência. Aqui no Brasil não está previsto ainda, em curto prazo, a sua aprovação e comercialização. A gente acredita isso aí final do ano, começo do ano que vem, na melhor das hipóteses. E tem estudos em andamento aí tentando caracterizar melhor o perfil de pacientes que vai se beneficiar. Você fez uma pergunta para o Morita, e acho que é uma pergunta de muitos milhões de dólares, né? Qual é a sequência padrão esperada para a introdução dessas medicações, seja daquelas que já estão ali diretriz, como classe 1, recomendação obrigatória, seja dessas que estão chegando agora para adicionar ao tratamento. E a minha resposta, no momento, é meio chavão, mas eu acho que é verdadeira, é individualização. Tem um statement da Sociedade Europeia que eu acho muito feliz e recomendo a leitura, em que ele diferencia os pacientes com IC por perfis. Aquele paciente que já tem uma frequência mais baixa, aquele paciente que tem uma pressão mais baixa, diferentes perfis hemodinâmicos, comorbidades, que vão guiar a gente à introdução e o escalonamento. Agora, a mensagem é não retardar a otimização máxima para cada perfil de paciente. Então, hoje, respondendo a pergunta, para não fugir do tema do que ela me perguntou, aquele último slide que eu coloco ali é o pensamento do paciente, que quem participou do Vitória foi o que pensava incluir. Eu sempre gosto de ter uma foto do paciente, a gente visualiza ele e pensa quem é. Então, é aquele paciente que teve uma descompensação, que precisou de diurético terapia endovenosa, seja em ambiente hospitalar, seja em clínica de C, antes da alta, desde que ele já esteja otimizado com as terapias já aprovadas, né, e recomendação classe 1 na melhor dose possível. A gente considera um bom perfil de tolerância, então a adição do vericiguar provavelmente não vai fazer retroceder no uso das drogas anteriores, apesar de que também no estudo Vitória a gente não tinha uma representatividade boa ainda pela questão temporal. Nunca teremos, né? O estudo é planejado 7 anos antes, executado 5 anos antes da sua publicação. Então, o que for surgindo vai sendo novo. Mas esse paciente que descompensa, seja no momento da alta, seja na primeira consulta pós-alta, ou aquele paciente do consultório que você está ali adicionando diurético, que a gente sabe que não modifica prognóstico, para compensar o paciente e devolver ele para a classe funcional 1 ou 2. São esses pacientes. Muito obrigado. Roberto, se me permite só acrescentar, eu acho que o vericiguate ele age numa via diferente, né, também. Eu acho que isso é importante ter em mente, que não é uma escolha entre as drogas, a gente está falando em combinação de drogas. E a mesma coisa em relação ao assunto anterior, a finerenona age uma via diferente no 2-GT2. Então, provavelmente, os estudos precisam testar isso, mas provavelmente você tem efeitos somatórios aí na redução do risco. Isso vai dar um ensejo para a minha próxima pergunta, para a doutora Joana. Tá? O que a senhora acha mais recomendável? A gente tentar atingir a dose máxima de 2 ou 3 drogas, ou a gente usar as 4 drogas, mesmo que a gente não atinja a dose máxima, a dose alvo? Só contextualizando ali, acho que na palestra tem isso que eu coloquei, que não tem uma receita de bolo, acho que para esse tipo de paciente, né? A gente ainda na prática faz muito relacionado ao contexto histórico que as drogas foram aparecendo, então tem muita gente que vai tentando otimizar uma medicação depois da outra, isso tem um respaldo, né, por todo esse histórico, mas tem essa premissa de a gente não retardar e ter o uso dessas drogas de uma maneira mais efetiva, mais rápido, né? Então, acho que aquela alternativa ali do Milton Packard de a gente iniciar com beta-bloqueador e SGLT2 ajuda, né? Porque talvez não sejam medicações que vão fazer tanta hipotensão, né? Que como eu disse, é uma das coisas que atrapalha o tratamento. A gente talvez fique com o paciente um pouco mais regulado da questão
cardiorrenal e consiga progredir com o uso das outras medicações. O que a gente vê, às vezes, na prática, que não é incomum, às vezes, se tentar todas as medicações em doses já bastante avançadas e passa algumas semanas, o paciente se desorganiza, então a gente acaba se atrapalhando um pouco no tratamento. Então, acho aquela alternativa do Milton Packer e do McMurray adequada, mas o resto eu acho que a gente personaliza, né? Conforme a frequência cardíaca, conforme o paciente se apresente com alguma alteração renal, conforme o paciente esteja hipovolêmico ou hipervolêmico, ou, né, contextualizando ali paciente que tem fibrilação atrial, que também a gente tem que ter uma cautela um pouco diferente. Sim, se sabe, tem pequenos estudos já mostrando que tem benefício, sim, né, das drogas, todas as drogas em dose baixa, mas os desfechos que a gente vê nos estudos são com as doses altas, é isso que a gente tem que almejar para todos os pacientes, principalmente pensando na qualidade de vida, né, desse paciente e também no impacto da saúde pública, né. Quanto mais compensado a gente deixar esse paciente, menos ele reinterna, talvez. Posso me intrometer de novo? Por favor, deve. Desculpa. Tem um estudo do ano passado, que para mim foi um dos melhores do ano passado, foi o estudo STRONG-HF, na insuficiência cardíaca, que vai nessa linha. O que eles fizeram? O paciente recebia alta, eles usaram 3 drogas e já 2 semanas depois ele tinha recebido alta com 50% da dose-alvo, aí depois ele recebia da alta 2 semanas depois, 1 semana depois recebia um contato, 2 semanas aumentava para 100% e depois tinha só um follow-up para ver na análise de segurança, com redução de quase 40% na taxa de desfecho. Feito muito em países onde a adesão é ruim. Então, acho que essa questão da inércia terapêutica endereçada por esse estudo, essa estratégia mais pragmática de fazer o máximo, ele mostra esse estudo que é possível fazer isso e que você tem um efeito muito grande. Então, eu vejo realmente uma coisa que nós precisamos mudar a nossa mentalidade e parar de ficar sendo leniente com o paciente com insuficiência cardíaca. Então, mudar a mentalidade, porque a gente precisa realmente mudar esse cenário de baixa adesão à terapia da insuficiência cardíaca. O Better Care também complementa, né, que você apresentou ali uma informação, e é uma tendência de vários estudos hoje sendo feitos. A intervenção de vários estudos estão demonstrando o resultado, é simplesmente uma intervenção educacional sobre paciente, família e prescritores. Só relembrando a importância de usar, trazendo as diretrizes, mostrando a segurança e eficácia das drogas. Somente essa intervenção tem mudado o desfecho clínico de pacientes com patologias graves como insuficiência cardíaca, mostrando que, de fato, existe uma questão do conhecimento, mas às vezes há uma hiperimpressão de malefício ou iatrogenia que faz retroceder o tratamento e levando essa inércia em muitos pacientes sem prescrição adequada. Outra implicação também, outra coisa bastante importante, é que se vê que muitos pacientes que recebem alta após a sua descompensação cardíaca, eles têm alta do hospital ainda com gestos. E a revisão precoce do paciente a nível de consultório, ela é uma medida muito importante. Baseado nisso, eu gostaria de perguntar para vocês quais os parâmetros que vocês usam para avaliar o nível de congestão desse paciente. Vocês usam o NT-proBNP, vocês usam o peso do paciente em relação à alta, vocês procuram ter acesso ao eco pulmonar, como é que vocês fazem a avaliação, já que o exame clínico não é tão adequado assim? Essa pergunta vale para os 3, por favor. Bom, deixa eu começar. Eu acho que esse é um assunto que é super quente, né, no momento, porque congestão é um problema. A gente tem que pensar em congestão como um problema na insuficiência cardíaca, está associado com o próprio prognóstico. Eu, particularmente, acho que o nosso exame físico a gente tem na nossa mão sempre, e a gente tem que fazer isso direito. A gente tem que examinar o paciente, tem que olhar a jugular do paciente, ver se tem refluxo hepatojugular. São parâmetros que são fáceis de ser observados, mas que a gente esquece de fazer isso na prática. E aí eu faço muito combinado. Às vezes o paciente não aparenta ter congestão, mas ele tem um NT-proBNP alto. E tem um dado diferente agora que está em estudo, que eu acho barato, extremamente interessante. A gente está observando agora no ambulatório, começando a dosar o CA-125 dos pacientes, que ele tem uma relação com a congestão já tecidual, enquanto o NT-proBNP teria uma relação com o aumento das pressões de enchimento. Então, é um médico francês, se eu não me engano,
que está estudando isso e tem alguns estudos iniciais que são bem interessantes. Porque a gente fica muito confuso, às vezes, com esses parâmetros. Em termos de intervenção com diurético, talvez o CA-125 seja mais interessante, se vale a pena você aumentar diurético ou não, do que o NT-proBNP, porque às vezes o NT-proBNP está alto, mas o paciente não está realmente congesto. Se aumenta o diurético, você só piora a função renal e acaba não tendo benefício. Muito interessante, eu acho. Só complementando, assim, a avaliação de volemia é um desafio, né, em todas as instâncias, incluindo na terapia intensiva e nos pacientes com IC. Então, dificilmente a gente vai ter um método único que seja suficiente, substitua todos os outros. A gente tem que analisar em que cenário a gente está, recursos que a gente tem. Então, a gente falar de NT-proBNP não é realidade para a maioria dos serviços, né, principalmente na saúde pública, muito menos seriadamente para testar a resposta a tratamento. Então, diante dos recursos disponíveis, a gente tem que lançar a mão. Mas eu concordo com a sua colocação e a sua preocupação e com o que o Morita trouxe. A gente precisa, de fato, avaliar e reavaliar. A reavaliação precoce, muitas vezes, permite um ajuste terapêutico que evite uma descompensação que precise de diurético venoso. E a gente hoje lança a mão, quando você tem disponível, de vários métodos combinados. Desde o exame físico, a imagem de radiologia, o NT-proBNP, o ecotecidual, tem vários, depende da instância onde esse paciente está, a gravidade que ele se encontra e os recursos que estão ali disponíveis para a gente fazer a avaliação. Perfeito. Bom, uma outra pergunta que eu acho que... aqui temos uma pergunta da plateia para a doutora Joana. Acerca de dispositivos implantáveis, os pacientes com doença renal crônica em fase avançada teriam o mesmo benefício em mortalidade do que os pacientes não dialíticos? Dispositivos implantáveis, ressincronizadores e CDI. E, a princípio, os pacientes têm um benefício, né, tem uma melhora discreta, até porque a gente, quando pensa em ressincronizar um paciente com insuficiência cardíaca, a gente quer não melhorar só sintoma, a gente acaba melhorando um pouquinho, então, o débito cardíaco desse paciente, isso tem um impacto de uma melhora discreta na questão da função renal. Isso tem uma descrição na literatura, me falha a memória agora o estudo, mas a gente tem esse benefício para os pacientes. Eu vou agradecer aos palestrantes, agradecer à plateia a atenção dispensada.